Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 2 de julho. Em meio a esse processo de escolha do novo treinador, a gente está na expectativa para saber quem vai assumir o Glorioso. Existem 4 elementos importantíssimos que a gente deve analisar e refletir sobre em relação a esse ponto que o Botafogo se encontra. Em primeiro lugar, o risco versus retorno dessa decisão tomada por Textor, a demissão do Renato Paiva. Em segundo lugar, o tempo para que um novo treinador seja contratado, se apresente e inicie o seu trabalho, de modo a preparar a equipe e se adaptar o mais rápido possível. Em terceiro lugar, o nível de excelência desse profissional para justificar uma troca no meio do ano. E por último, mas não menos importante, o material humano disponível para que o novo técnico, de fato, possa fazer o Botafogo brigar por taças, que é o grande objetivo de todos nós, naturalmente. Tudo isso eu quero comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, um agradecimento especial a cada um de vocês que se inscreveu aqui no canal. Conseguimos bater a meta dos 60 mil. Demorou um pouquinho mais do que o usual, mas cá estamos. É uma marca histórica para o Fala Fogão. Quando eu criei o canal, sinceramente, eu não imaginava que a gente pudesse chegar até aqui. Nem era pretensão, mas já que chegamos, vamos além. Porque como diria o meu amigo Fabiano Bandeira, o Botafogo é gigante. E com o apoio de vocês, a gente vai bater outras marcas importantíssimas aqui na história do canal. Vamos em busca agora dos 65, dos 70 e um belo dia, os 100 mil serão uma doce realidade. Peço por gentileza, portanto, que você deixe o seu like de saída, isso ajuda na distribuição do conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer o canal e, claro, se você ainda não está inscrito, inscreva-se e aproveite e clique no sininho para ativar todas as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades e só nessa quarta-feira, por exemplo, são 3 conteúdos. Tem esse Radar Alvinegro, tem a live da hora do almoço e tem o Radar Alvinegro segunda edição, mais para o fim da tarde e começo da noite. Beleza? Dito isso, vamos em frente. O primeiro ponto que eu quero abordar dessas 4 questões que eu apresentei na introdução desse vídeo é justamente a relação risco-retorno. É inegável que quando você faz a troca de comando técnico no meio de uma temporada, o risco assumido é muito maior do que quando você faz isso de dezembro para janeiro ou até mesmo no momento que o Paiva chegou. O Botafogo já fora do Campeonato Carioca e o treinador tendo um novo período de pré-temporada. Um mês praticamente para poder preparar a equipe, passar os seus conceitos, se familiarizar com os jogadores, se familiarizar com o próprio Botafogo e seus processos internos, para aí sim começar as disputas. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e tal. O risco hoje é muito maior. E eu dou um exemplo aqui do Internacional no ano passado. O Inter do Roger Machado no ano passado, ele terminou o Campeonato Brasileiro sendo mega elogiado. Nossa, se o Roger Machado tivesse chegado antes, de repente o Internacional poderia de fato disputar o título brasileiro. Poderia ter sido campeão, quem sabe. Mas qual foi o custo inicial para que o Roger Machado pudesse ter mais tempo de preparação e aí sim no Brasileiro desse uma resposta super bacana? As eliminações na Copa do Brasil e de competição continental. O Internacional do Roger Machado mal começou a jogar sob o comando do treinador e rodou de 2 competições. E aí focou no Campeonato Brasileiro. Não é isso que a gente deseja, certo? Eu não quero ver o Botafogo ser eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Pelo contrário, o objetivo da troca de comando tem que ser fazer o Botafogo, através de todo o investimento que está sendo realizado, brigar pelas taças até o momento derradeiro, o momento decisivo. Mas o novo técnico, quem quer que ele seja, não vai ter tempo para preparar a equipe da melhor forma possível. Já no fim de julho, a gente começa a decidir a nossa vida na Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino do Fernando Seabra, que vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Já em meados de agosto, a gente começa a decidir a nossa vida nas oitavas de final da Copa Libertadores contra a LDU, que tecnicamente não vive o seu melhor momento, mas tem a altitude no jogo decisivo. A gente vai precisar fazer resultado em casa. Não dá para ficar contando com decidir lá na altitude e conseguir uma grande vitória. A gente precisa que o Botafogo vá competir desde o começo com o novo treinador.
Ele não vai ter o privilégio do tempo jogando a seu favor. Pelo contrário, ele vai ter o tempo jogando contra. E por isso mesmo, o nível de excelência desse profissional, que é um outro ponto que eu quero abordar aqui, precisa ser o mais elevado possível, mesmo considerando a realidade do futebol brasileiro. Eu não estou falando aqui que a gente vai ter que contratar um treinador de prateleira 1, nível Europa dos principais times. Não é disso que eu estou falando. Mas é inegável que a gente não pode ter uma troca 6 por meia dúzia. O nome do Pedro Caixinha surgiu no noticiário. Mas na minha opinião, sinceramente, Renato Paiva por Pedro Caixinha é 6 por meia dúzia. Você pode preferir um, preferir o outro, tanto faz. Mas a prateleira não é tão diferente assim. E o Textor, com pouco tempo para tomar uma decisão tão importante, vai precisar ser certeiro. Vai precisar de um treinador que realmente possa entregar aquilo que a gente precisa. O risco assumido é muito elevado, mas quando você assume riscos tão altos, o retorno, caso ele aconteça, e a gente espera que sim, também pode ser sensacional. A troca de comando técnico teve vários motivos, você já sabe disso. A insatisfação do Textor, por exemplo, com a maneira que o Paiva estava armando a equipe, especialmente em jogos fora do Nilton Santos. Porque no Nilton Santos, a média de gols do time do Botafogo sob o comando do Paiva era de quase 3 por partida. Uma média espetacular. Não que o Botafogo tenha jogado todas as partidas em casa com um brilho extremo, não foi o caso. Mas os resultados estavam vindo, em vários momentos uma performance interessante também, e os gols estavam saindo. Fora de casa, contudo, o Renato Paiva armava o time do Botafogo para jogar por uma bola, mesmo que ele dissesse que não. E isso pro Textor pesou. A eliminação para o Palmeiras, sem jogar futebol, até que sofresse o gol, foi só o ponto final dessa trajetória. Mas a reflexão que o Textor deve ter feito para tomar uma decisão tão arriscada agora, de mudança de comando, podendo colocar em risco realmente qualquer conquista nesse ano de 25, é porque ele deve ter chegado à conclusão que, com o Renato Paiva, eu não estou acreditando que a gente vai vencer. Então prefiro arriscar a troca do comando, de fato, poder não ganhar nada, mas pelo menos fazer uma tentativa. A reflexão do Textor deve ter culminado nesse ponto. Mas para a gente poder brilhar, o nível do treinador é importantíssimo. E um treinador de excelência, como uma comissão técnica de excelência, envolve o quê? Grana. Você não pode ficar nessa hora tentando economizar. Você vai ter que, de fato, pagar o que o profissional vale. Esse é um ponto extremamente importante. E numa negociação, onde o tempo joga contra a gente, a balança da negociação pesa contra o Botafogo. Que solução o Textor vai encontrar, eu sinceramente não sei. Mas uma solução que ele precisa oferecer ao novo técnico é o material humano disponível na melhor qualidade possível. E o elenco do Botafogo tem carências, embora a gente já tenha feito várias contratações. Todo mundo percebe que falta força e velocidade pelos lados do campo. E no futebol atual, no futebol que o Botafogo buscou se destacar, por exemplo, em 2024, força e velocidade pelos lados do campo foram absolutamente essenciais, sem contar, claro, o nível de talento que o Luiz Henrique acrescentava à equipe. A gente tem o Arthur, que tem contribuído com gols, assistências nessa temporada, mas é inegável que não tem a força e a velocidade que a gente precisa. É um jogador para ajudar durante a temporada, não para ser titularaço ao longo desse ano. E vencendo. E vencendo por quê? Porque não tem outro para colocar ali. O Textor, além de abrir o bolso para contratar um treinador do nível que a gente precisa, justificando a troca em relação ao Renato Paiva, sem ser 6 por meia dúzia, também vai ter que estar disposto a investir em reforços. E não reforços apenas para compor, tá? Reforços para decidir. Porque chegou o momento de decidir. Chegou o momento do mata-mata, da Copa do Brasil, da Copa Libertadores. O Campeonato Brasileiro é uma maratona. A gente precisa de regularidade. Talvez o Campeonato Brasileiro seja o campeonato que a gente vai disputar que mais sacrificado será. Afinal de contas, entre você testar no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil, faz muito mais sentido os testes no Brasileirão. E isso sim pode impactar os resultados que a gente vai obter. Mas contratando os jogadores necessários e tendo uma comissão técnica de excelência, a gente pode conseguir rapidamente fazer o time do Botafogo coletivamente ganhar uma identidade.
seja dentro ou fora de casa. E esse é um grande objetivo. Definitivamente é um grande objetivo. Fazer com que o Botafogo volte a ser um visitante encardido, coisa que vinha sendo feito desde 2022. O Botafogo, desde 2022, está no top 3 de equipes que mais pontuaram fora de casa no Campeonato Brasileiro. Mas sob o comando do Paiva, isso mudou drasticamente. E para a gente poder pensar em brigar por títulos à vera, o Botafogo não pode ser tão diferente de quando joga no Newton Santos, de quando joga em qualquer outro lugar. A excelência da escolha do Textor, a excelência do treinador e a excelência dos reforços que chegarão são absolutamente fundamentais para que a gente não jogue 2025 fora. Muitos erros foram cometidos, é inegável. Muitos erros. O primeiro semestre foi marcado por várias escolhas equivocadas. Mas agora, até por conta da troca do comando, nós temos uma verdadeira página em branco. Você pode escolher um novo profissional, você pode trazer novos jogadores. Esse profissional que chegará pode fazer uma avaliação do elenco, dispensando, negociando. E quando eu falo dispensar, muito mais na onda do negociar. Jogadores que não serão aproveitados justamente para que a gente tenha um grupo de excelência em todas as áreas nesse segundo semestre. O futebol brasileiro permite que você erre, corrija e ainda assim vença. E essa é a nossa esperança nesse momento. Que os erros cometidos sejam corrigidos e que com esses ajustes o Botafogo possa nos entregar uma temporada de 2025, ao menos no segundo semestre, excepcional. O risco é altíssimo, repito, mas o retorno, se esses acertos acontecerem, também pode ser. O que não pode acontecer é o 6 por meia dúzia. Isso definitivamente não vai fazer o menor sentido. O que não pode acontecer é você trazer um treinador, seja ele quem for, minha preferência nesse momento seria o Sérgio Conceição, tomara que aconteça, mas você não oferecer o material humano necessário. O Textor vai precisar tomar decisões importantíssimas e o tempo joga contra. O tempo definitivamente joga contra. Segunda-feira o elenco se reapresenta. Daqui a pouco tem clássico contra o Vasco. E a melhor maneira da gente recomeçar, mais uma vez, para essa temporada, é vencendo. E vencendo um clássico, a gente sabe que sempre dá moral. Que assim seja. Estamos no aguardo para saber o que o Textor vai decidir. Tomara que não demore tanto tempo assim. Porque, de fato, tempo é algo que a gente não tem.